Olá, está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as dúvidas e saber tudo sobre a gestão condominial. O tema de hoje é como evitar problemas na gestão. Esses problemas na gestão nós falamos nas aulas anteriores sobre a responsabilidade civil do síndico, quais são os direitos e deveres do síndico, e agora vamos falar como esse síndico vai poder evitar os problemas durante a gestão. Quais são as ações positivas que podem ser tomadas dentro do condomínio para que ele minimize conflitos. O síndico, por natureza, já é uma figura que pode trazer polêmicas. Todo aquele que se expõe, que está em evidência, logicamente que passa a ter pessoas que gostam dele e pessoas que não gostam. Então, a ideia é trabalhar para que o síndico minimize esses problemas. E é uma gestão que deve ser interagida, compartilhada com a administradora, com os condôminos, moradores e funcionários. Temos aqui o síndico aflito, ele está preocupado. Como é que ele vai fazer para dirimir os problemas daquela gestão? Então, vamos dar início falando de um caso onde o síndico que apropriar-se de valores responde pelo crime de apropriação indébita. Então, a função de síndico transfere para ele a responsabilidade da gestão. Então, se esse síndico não tiver uma administradora, ou mesmo que ele tenha, a gestão financeira do prédio passa por ele. Dessa forma, ele, em alguns momentos, transfere esses valores e ele fica com numerários que não são dele. Caso ele não devolva esses numerários, ocorra qualquer tipo de situação, esse dinheiro fique parado com ele, existe uma figura no Código Penal que é conhecida como apropriação indébita. Todo aquele que tem uma coisa de forma legal, em determinado momento essa situação passa a se tornar ilegal, porque caso ele não devolva esse dinheiro que é de terceiros, ele está sim cometendo um crime, o crime de apropriação indébita. Então, para que isso não ocorra, é importante a prestação de contas e a devida assessoria contábil. Então, o síndico, ele deve ter a gestão financeira do condomínio e o ideal é que ele faça isso através de uma empresa de contabilidade, através de uma empresa de administração imobiliária. Já vimos os programas anteriores que compete ao síndico a administração do condomínio e que ele pode delegar essa administração para terceiros mediante aprovação em assembleia. Então, a escolha de uma empresa administradora para assessorá-lo compete a ele. Logicamente que existe um processo para isso, o conselho deve ser questionado, mas a responsabilidade direta é dele. Então, todas as vezes que ele profissionalizar, que ele tiver uma empresa que possa assessorar nessa prestação de contas, ele vai estar minimizando problemas oriundos de estar segurando dinheiro de terceiros. Então, na prática, caso ele contrate uma administradora de condomínios, ele vai assinar uma procuração, através de um contrato, essa administradora de condomínios vai realizar a gestão financeira. Então, o numerário do condomínio vai ficar sob a responsabilidade de uma empresa de gestão. Logicamente que existem alguns sistemas para que isso ocorra, um sistema pool ou uma conta própria. A conta pool é aquela onde todo o numerário do condomínio vai ficar na conta da administradora e essa vai prestar contas. A conta própria é onde existirá uma conta do condomínio, em nome do condomínio, onde o síndico assina, porém, via de regra, a administradora passa sim a ter poderes para movimentar essa conta. Então, como minimizar esses problemas de gestão financeira? Então, o primeiro passo seria uma auditoria permanente. Todos aqueles condomínios que optam em ter uma auditoria preventiva acabam minimizando os riscos, porque qualquer discrepância, qualquer situação que envolva valores vai ser auferida pela auditoria, além de que
essa auditoria ela vai avalizar uma gestão. Logicamente tem que ser uma auditoria séria, uma auditoria que trabalhe com condomínios, isso vai trazer mais segurança para todos aqueles que vivem naquele condomínio. Uma administradora com contadores. O que quer dizer isso? Não basta contratar uma administradora de condomínios. Essa administradora de condomínios, ela precisa estar apta para a gestão. E normalmente, a maioria das situações que envolvam a gestão de condomínios passa pela prestação de contas. É essencial a prestação de contas. Então, quando essa administradora tem contadores, logicamente esses contadores assinam, respondem por essa pasta, isso facilita. O critério para essa prestação de contas tem que ser um critério que possa ser verificado. Então, se essa prestação de contas não for bem prestada ou não tiver amarração contábil mediante critérios internacionais, vai ficar muito difícil de que qualquer pessoa possa verificar. Então, o fato de existir contadores, eles foram treinados, estudaram para trabalhar em cima de critérios contábeis internacionais que, em caso de qualquer problema, poderá ser auditado por qualquer pessoa habilitada. Cabe ao síndico a prestação de contas sempre que necessário e anualmente. Então, o fato do síndico prestar as contas sempre que necessário ou anualmente evita também problemas de gestão. A administração do condomínio, a pasta do balancete, ela é mensal. Os condôminos, eles são sócios daquela situação, então eles têm o direito de saber aonde está indo o dinheiro delas. Então, é importante que exista uma transparência nessa gestão e que o síndico preste as contas anualmente em assembleia, conforme define a lei, ou sempre que necessário, conforme aduz o artigo 1348 do Código Civil. Caso qualquer um questione qualquer situação, o síndico não tem que tomar isso como uma situação pessoal. Ele tem que imediatamente prestar as contas, esclarecer a situação. Isso vai minimizar qualquer problema, porque se ele não prestar essas contas, o condômino fica insatisfeito, vai procurar outros condôminos, vai procurar um advogado e nós sabemos como essa situação pode terminar. Então, a dúvida pode existir, é normal e não cabe ao síndico oferecer resistência e não achar que isso é uma questão pessoal. Ele deve sim responder essas dúvidas e resolver a situação da forma mais rápida e produtiva possível. Disponibilidade de dados. É importante que essa prestação de contas, isso existe através de plataformas pela internet ou do próprio site da administradora, onde o condômino a qualquer momento pode verificar a prestação de contas. É um direito do condômino saber o que está sendo pago, como está sendo pago. O síndico deve buscar sempre 3 orçamentos para situações, atentar que em alguns casos existe a necessidade de aprovação em assembleia para a realização de qualquer melhoria ou qualquer aquisição, ou nas questões do dia a dia, onde já existe uma previsão orçamentária, basta que ele tenha 3 orçamentos, que esses orçamentos sejam muito parecidos entre si, exista o mesmo objeto neles e efetue a compra e guarde eles numa pasta ou na própria pasta de prestação de contas ou na pasta inerente aos orçamentos que foram destinados no condomínio. Agora, mais uma situação, estamos falando das compras com notas fiscais. Eu tenho observado que muitos dos problemas ocorrem porque as pastas não constam recibos com notas fiscais ou recibos originais. Isso traz uma dúvida se aquele dinheiro foi gasto, se os impostos foram devidamente recolhidos. Então, é importante, na sua casa, você pode comprar algo, não deve, mas pode comprar algo, por exemplo, sem uma nota. No condomínio, o síndico ele deve realizar a gestão de forma legal, ele não deve comprar nenhuma aquisição, não deve realizar nenhuma aquisição, comprar nenhum produto sem uma emissão da nota fiscal. Da mesma forma, na contratação de um serviço autônomo, ele deve ter um contrato com esse fornecedor.
Caso esse fornecedor seja uma pessoa autônoma, ele deve sim recolher um RPA, um recibo de prestador autônomo, onde vai incidir 11% de INSS do empregado e mais 20% onde o condomínio deve recolher, para que a situação fique legal. Lembrando que essa pasta pode ser auditada também, a gente pode ter uma fiscalização no condomínio e verificar todas essas situações fiscais. Caso exista qualquer irregularidade, o condomínio vai ter dor de cabeça e, como falamos anteriormente, o síndico responde sim, pessoalmente, pelos erros da gestão. Vamos ver agora, temos uma pergunta. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta através do canal da TV Cresce. Ali do ladinho você tem um campo para enviar a sua pergunta. Vamos ver. O Roberto pergunta se a pasta de prestação de contas precisa ser entregue em quantos dias depois do fechamento do mês. Roberto, obrigado pelo envio da pergunta. É uma pergunta pertinente e muito interessante. A pasta de prestação de contas, ela é fechada mensalmente. Não existe na lei nada que obrigue o prazo para a entrega dessa pasta. O que vai definir a entrega dessa pasta é o que for acordado entre o condomínio e a empresa contratada, através de um contrato. Então, é razoável que essa pasta, ela demora, logicamente, 30 dias para o fechamento, que ela seja entregue no mês subsequente até meados do dia 15, do dia 20, essa é a praxe do mercado e é uma situação razoável. Então, normalmente consta no contrato de prestação de serviços entre a empresa que está administrando e o síndico, a empresa que está administrando e o condomínio, esse prazo de 15, 20 dias após o fechamento contábil. O Nilo perguntando pelo Facebook: bom dia, a nota também deve ser tirada em nome do condomínio e não em nome do síndico ou administradora. Nilo, o síndico é mero gestor do condomínio. A nota deve ser tirada em nome do condomínio. Quem contrata é o condomínio. O síndico é o representante legal. A nota não deve ficar em nome do síndico nem em nome da administradora. A nota tem que ficar em nome do condomínio, ok? Vamos dar sequência. Os devedores. Então, todos aqueles que estão em débito, logicamente que existem situações onde ele está devendo por uma situação pessoal ou simplesmente porque optou em pagar um cartão de crédito ao invés do condomínio, não interessa. O que ocorre é que aquele morador adimplente fica incomodado. O síndico se incomoda porque ele precisa daquele numerário. Então, se existe uma inadimplência, alguém está pagando por isso. No caso, os condôminos adimplentes. Então, existe sim alguns problemas quanto a isso. Aquele que está pagando em dia começa a ficar incomodado. E algumas medidas têm sido tomadas e essas medidas são ilegais. Por exemplo, afixar a relação de devedores no elevador. Isso é um ato vexatório que constrange aquele condômino. O meio legal é o ingresso de uma ação judicial para cobrar aquele que está devendo. Logicamente que os condôminos, eles têm o direito de saber quem está devendo e quem não está devendo o condomínio. Eles são condôminos, eles são no condomínio em comum, eles fazem parte daquilo, eles têm todo o direito de receber em casa, na prestação de contas, ou através do site da administradora, saber quem está devendo. Porém, afixar a relação de devedores em locais, em murais ou em elevadores é um ato vexatório e vamos ver aqui adiante, a Justiça tem considerado, inclusive, uma situação que pode fulminar em danos morais para aquele que deixou de pagar. Então a pessoa deixou de pagar, foi constrangida, vai receber uma indenização, muitas vezes 3, 4, 5 mil reais, e daí com esse dinheiro vai pagar. Então o síndico não pode entrar nessa situação, os condôminos não podem entrar numa situação dessa. Eles precisam saber que para cobrar o devedor existe um meio legal. Inclusive, temos agora as modificações do novo Código de Processo Civil,
que falaremos em programas adiante, que vocês vão entender melhor como é que funciona. Lembrando que na assembleia também, o síndico não pode constranger aquele condômino. Então a pessoa está devendo, como é que deve ser feito isso? Como é que o devedor, ele deve ser cobrado? Ele deve ser informado que ele está devendo. Então, a partir do momento que a pessoa não está pagando, conforme o Código Civil, ela não poderia nem estar presente na assembleia, nem participar. O Código Civil aduz que a assembleia é local de condôminos que estiverem quites com as suas obrigações, para poder participar ou votar. Então, a primeira situação é, quando chega aquele condômino, a partir do momento que ele for assinar a lista de forma polida, ou o síndico ou o representante da administradora devem questioná-lo de forma isolada quanto ao débito existente e caso a pessoa realmente esteja devedora, a política normalmente condominial, isso é cultural, permite-se que aquele devedor fique no recinto, porém não se manifeste. Lembrando que legalmente ele poderia inclusive ser impedido de estar no recinto da Assembleia, porém culturalmente nós costumamos permitir. Tá? Lembrando que situações como no meio da Assembleia, ou a pessoa chega e o síndico levanta e fala: o senhor está devedor, ou o senhor não paga o condomínio, o senhor não paga dessa forma, não devia estar falando, são situações que geram conflitos e geram indenizações por danos morais. Isso deve ser tomado com muita cautela, ok? Vamos para mais uma pergunta. O Gabriel de São Paulo pergunta: como fazer auditoria, não aprovar as contas? Gabriel, a auditoria, nós não devemos fazer com que a auditoria não aprove as contas. Lembrando que as contas, elas são feitas dentro de um condomínio para que sejam aprovadas. O fato dessas contas, caso elas não sejam aprovadas, existe sim alguns problemas oriundos da não aprovação de contas. Como, por exemplo, a suspensão de algumas cobranças, agora com o novo Código de Processo Civil, inclusive a suspensão da execução de uma cobrança, porque esse título pode perder a liquidez. Então, o que deve ser feito é trabalhar para que as contas sejam aprovadas. A auditoria por si só, se verificar qualquer situação irregular, ela vai apontar. Lembrando que o objetivo é sempre a aprovação das contas e regularizar aquelas situações que foram destacadas de forma irregular. Lembrando que não estamos falando de um síndico que cometeu um crime, que se apropriou indebitamente. Essas contas, infelizmente, elas acabam não sendo aprovadas e isso vira um caso de polícia, inclusive com uma ação para que o síndico que cometeu um ato ilícito reembolse o condomínio. Porém, via de regra, não é essa a situação. A situação é, por exemplo, o síndico contratou, o recolhimento não foi bem feito, a auditoria vai pegar isso, o síndico vai receber, a administradora vai corrigir e o condomínio fica em ordem e as contas podem ser aprovadas. Chegou na Assembleia, o relatório apontou algumas situações, deixam-se as contas suspensas, regulariza a situação e volta-se para uma Assembleia para dar sequência. Não basta chegar numa Assembleia e não aprovar as contas. Essa não aprovação deve ser justificada e deve-se buscar um objetivo para que essas contas sejam aprovadas e para que o condomínio continue a seguir. Então, aqui temos, apenas a título de exemplo, uma ação no Tribunal de Justiça do Paraná, onde um condômino moveu uma ação de indenização por danos morais, por ofensas verbais, exposição vexatória em assembleia. Ele foi, no caso, ele estava devendo o condomínio, teve um bate-boca, o síndico acabou ofendendo ele e esse condômino, no acórdão completo, vocês podem verificar, teve uma indenização financeira, se não me falha a memória, em torno de 4 ou 5 mil reais. Então, isso aqui é a prática daquilo que estamos falando. Próximo item, já falamos sobre a escolha da administradora, que compete ao síndico a escolha da administradora, porém ele deve aprovar
essa escolha em assembleia, via de regra, a prática nos traz que ele apenas ratifica essa escolha, logicamente que isso passa por a escolha de empresas, os orçamentos, a tomada de preços, para que se chegue numa assembleia e se ratifique a escolha da administradora. Para que o síndico se proteja, existe também o seguro de RC Síndico. O que é o seguro de RC Síndico? É o seguro de responsabilidade civil. Então, todo aquele que está gerindo um patrimônio de terceiros, logicamente que ele está suscetível a erros, a falhas. E sabemos que toda edificação obrigatoriamente deve ter um seguro. Isso está descrito em lei, no Código Civil. Porém, é aconselhável que aquele síndico, no exercício das suas funções, realize um seguro. Esse seguro é o seguro de responsabilidade civil síndico. Nós verificamos normalmente essas apólices dentro dos contratos de seguro. Normalmente o valor varia de 500 a 1 milhão de reais. Então, lembrando que ele vai proteger o síndico, esse seguro, nas omissões funcionais, negligências, erros ou omissões que o síndico cometer no exercício das suas funções, dos quais resultem danos aos condôminos ou a terceiros. Lembrando que não deve ser uma situação onde o síndico, por exemplo, proferiu palavras vexatórias para um condômino em assembleia e fulminou em danos morais. Esse seguro não vai cobrir essa situação, porque o síndico pessoalmente exagerou no exercício das suas funções. O que esse seguro vai cobrir? Descumprimento de obrigações funcionais, negligências, erros ou omissões. Por exemplo, o extintor de incêndio acabou vencendo e pegou fogo isoladamente na parte elétrica de um prédio. Então a pessoa saiu para apagar, o extintor não funcionou, então o síndico se omitiu numa situação funcional, negligenciou, isso causou danos a terceiros. Dessa forma, esse seguro vai cobrir essa situação. Então, o RC Síndico é uma proteção ao síndico, é uma garantia de que ele pode trabalhar de forma tranquila, porém vai abranger só situações funcionais, operacionais e não excessos cometidos pelo síndico. Temos mais uma pergunta, ainda do Gabriel em São Paulo, reformulando a pergunta: como devo fazer caso eu seja o síndico e a auditoria não aprove as contas? Então, Gabriel, caso o síndico não aprove as suas contas, o que você deve fazer é... Aliás, você é o síndico e suas contas não foram aprovadas. A simples não aprovação de contas é muito genérica. Deve ser dado um prazo para que as pessoas que não aprovaram essas contas indiquem quais são as situações supostamente irregulares para que o síndico possa trabalhar e resolver a situação. Então, a não aprovação de contas, ela não pode ser uma questão política. Nós não aprovamos conta. Por quê? Porque não gostamos do síndico. Não, as contas são financeiras, são contábeis. As contas não devem ser aprovadas caso exista qualquer problema contábil e financeiro no condomínio. Por exemplo, as contas não estão aprovadas porque as obras foram realizadas de forma, por exemplo, irregular e a nota fiscal não está apresentada de forma correta. Então, deve-se ligar para a empresa, a administradora deve correr atrás, se tiver diferença de tributos, deve ser recolhida. Então, a ideia é que as contas, caso não aprovadas, elas sejam levantadas pela auditoria a situação e volte-se numa assembleia para se regularizar. Caso seja uma situação irregularizável, o síndico cometeu uma irregularidade, trabalhou em cima de um quórum irregular, infelizmente, ele pode ter sim as suas contas não aprovadas de forma permanente, o que pode trazer um problema gigantesco, e a assembleia ou aquele que tomou parte dessa nova gestão vai acabar ingressando com uma ação e comprovada qualquer tipo de vício nessas contas, qualquer irregularidade, o síndico responderá, inclusive pessoalmente, por isso, ok? Aqui temos justamente uma situação que traz de encontro com aquilo que estamos falando, aonde um condomínio edilício
que estava realizando a restauração da fachada escolheu em assembleia uma empresa para realizar a reforma dessa fachada. No caso concreto, essa empresa escolhida acabou não atendendo alguns requisitos e fora da assembleia a síndica optou em contratar a segunda empresa. Um condômino insatisfeito entrou com uma ação para paralisar essas obras realizadas pela segunda empresa. E logicamente que se a assembleia precisa aprovar essa obra, a segunda empresa ela não está automaticamente contratada. Então, como essa empresa, a segunda empresa, estaria automaticamente contratada caso constasse em ata? Caso a primeira empresa não esteja hábil para executar a obra, fica automaticamente contratada a segunda empresa. Isso não constou na ata, então não dá prerrogativa do síndico, da síndica, nesse caso, contratar a segunda empresa. Porém, o que essa síndica fez nesse meio tempo? Ela chamou uma assembleia e aprovou a segunda empresa, regularizando a situação. Então, é importante que todas as situações passem por assembleia e que não se presuma, caso a primeira empresa não ganhe, a segunda fica automaticamente contratada, isso não é um fato. Ok? Então, agora rapidamente, queria falar de alguns quóruns, estamos chegando ao final do nosso programa. Então, são situações que também vão garantir segurança para o condomínio e vão garantir para o síndico que ele também tem as suas contas aprovadas, porque ele vai trabalhar em cima de quóruns legais, não vai dar margem. Lembrando que a falta de quórum pode, para a realização de uma obra, pode sim fulminar na não aprovação das contas. Então, rapidamente, vamos falar de alguns quóruns. Alterar a convenção, 2/3 dos condôminos. Alterar o regimento interno, maioria simples, salvo disposição em contrário na convenção. Ar-condicionado, maioria simples, desde que não tenha previsão na convenção e não altere a fachada. Se existir proibição na convenção desse ar-condicionado, vai ser necessário alteração da convenção por 2/3. Se alterar a fachada, unanimidade. Fechamento de sacada, apenas a padronização, maioria simples, ok? Mais alguns quóruns, obras necessárias, maioria simples, obras úteis, maioria dos condôminos, ou seja, 50% mais um do todo. Obras voluptuárias, que são aquelas que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradáveis ou aumentem o valor, 2/3 dos condôminos. Aquisições, maioria simples, estamos falando de compras de equipamentos. Construção de outro pavimento, unanimidade. Obras em áreas comuns que aumentam, que acrescem as obras já existentes, 2/3. Pintura do prédio, maioria simples, e se mudar a cor, unanimidade dos condôminos. A prevenção deve evitar situações como essa que estamos vendo aqui. Obras no interior de unidades. É importante que, para a realização de qualquer obra, o síndico exija que antes do início dessa obra, aquele condômino apresente todas as situações modificativas, apresente o projeto para que o condomínio possa se sentir seguro. Lembrando que temos hoje em vigor a BNT 16280 de 2014, modificada em 2015, onde todo aquele que vai realizar uma obra no interior de uma unidade deve tomar algumas cautelas, deve apresentar o cronograma da reforma, deve ter um engenheiro responsável atrelado e deve buscar a aprovação o alvará dentro da prefeitura para que aquela obra esteja regular. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínio. Agradeço a sua pergunta, a sua audiência. Na próxima segunda-feira estaremos mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado.